um pouco disso nessa noite com você. Gênesis capítulo 12 é uma história muito conhecida, né? E eu tenho certeza que você conhece pelo menos um pouco da história de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, né? O nosso pai pela fé, né? O grande precursor, né? Do quanto Deus age no homem e através do homem, o quanto ele fez coisas inimagináveis, sendo totalmente direcionado por Deus. Hoje, nós temos à nossa disposição muitas experiências de grandes homens e mulheres de Deus. Hoje nós temos à disposição a Bíblia, a Palavra de Deus impressa, a Palavra de Deus à disposição nas novas tecnologias. Hoje nós temos, mas Abraão não. Abraão, ele só tinha à disposição o seu ouvido, um ouvido suscetível a ouvir a voz de Deus. E isso é algo fenomenal. Vamos ao texto? Abraão vai ouvir de Deus algo muito interessante. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Queridos, olha, é algo muito interessante, né, esse texto. Mas antes eu quero orar com você. Amém? Ore ao Senhor. Feche teus olhos, curve sua cabeça, né? Ore ao Senhor e abra o teu coração para a palavra de Deus. Abra o teu coração, porque essa palavra, ela vai lhe dar, né, algumas orientações. Então, permita que o Espírito Santo haja em você e através de você, tá? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, sim, Deus. Eis a tua palavra disposta. Obrigado, Senhor. Palavra essa conhecida pela humanidade, sim, mas praticada por poucos, compreendida por menos pessoas ainda. E é de fundamental importância que nesta hora o teu Espírito Santo, que está aqui, possa estar também em cada pessoa que está nos vendo e ouvindo nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder para alcançar os corações aflitos. O Senhor tem poder para alcançar os corações que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador. O Senhor tem poder de alcançar os corações que por algum motivo, Pai, se desviaram da tua presença, mas têm o desejo de retornar e talvez não encontram forças para isso. Senhor amado, nesses momentos de tantas incertezas, a tua palavra é a certeza que precisamos, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, sê conosco nesta noite e alcance cada coração para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje, como disse no início do vídeo, é uma quarta-feira e nós procuramos dedicar as quartas-feiras para trazer uma palavra direcionada para as famílias. Uma palavra que venha achar um lugar especial em cada família. Porque a família, ela é o centro de tudo. Principalmente nesses momentos em que estamos vivendo, né, onde nós, pelo menos a maioria de nós, passou a pensar um pouco mais na família. Passou a observar um pouco mais na família. Grande parte da humanidade, não é só no Brasil, grande parte da humanidade hoje está em isolamento social. E isolamento social, para a maioria das pessoas, significa ficar preso dentro das suas próprias casas com a sua própria família. Eu, por exemplo, estou aqui, com a minha esposa, com a minha filha e com a minha sogra. Algumas famílias, cada um dentro da sua conjuntura, dentro da sua formação, também está aí. Algumas pessoas, infelizmente,
estão solitárias neste momento, né? Algumas pessoas estão entre duas pessoas, entre, né, só o casal, né, ou só irmãos, enfim. Mas independente da concepção, da conjuntura que você se encontra neste momento, né, a maioria da humanidade está isolada. Essa é a grande realidade. E aí passa-se a pensar um pouco mais na família. E o Senhor, Ele tem os meios pelos quais Ele age, o Senhor tem os meios pelos quais Ele opera. E quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos o quanto Deus, Ele está no controle da história, né? Esse texto aqui vai nos falar da família de Abraão. Mas é importante ressaltar que, em princípio, estava tudo dentro da normalidade deles. E é sobre isso que eu quero falar. Estava tudo dentro da normalidade daquela família, né? Um pai que teve 3 filhos. Desses 3 filhos, um morreu, né? E Abraão pega esse pai, né, e sai da cidade de Ur dos Caldeus com a sua família e vai para uma cidade chamada Harã. Mas lá em Harã, o pai dele também morre. E Deus, em Harã, é que dá uma orientação. Até Harã, até a cidade de Harã, Abraão não estava sob a orientação do Senhor. Mas é interessante que eu fico imaginando que Abraão tinha um projeto. Abraão tinha um projeto de vida, porque ele saiu de Ur dos Caldeus, ele se casou com Sarai, o irmão dele também tomou para si uma esposa, e ali eles constituíram uma família, e de repente eles tinham um projeto em Harã. Eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Harã. Quem sabe? Porque ninguém sai de uma cidade à toa. Ninguém sai de uma cidade para outra de qualquer maneira. Nem que seja um pequeno projeto, algo pensado, eles tinham em mente. Nem que seja, eu vou tentar a sorte em Harã, mas alguma coisa foi pensada. Mas aí é onde Deus entra na história de Abraão. E é isso que eu acho fenomenal. Porque, em princípio, Abraão nem conhecia Deus. Em princípio, Abraão não sabia de Deus. Eles eram Deus, o Todo-Poderoso, ele vem e se revela a Abraão. E fazendo um parênteses aqui nessa história, quantas pessoas hoje, por causa dessa situação, Deus não está se revelando, aleluias, a algumas famílias. Deus não está se revelando a algumas pessoas. De repente, até fevereiro você tinha um projeto, mas entrou o mês de março e mudou tudo. De repente, até fevereiro, você tinha projetado um 2020 extraordinário, estupendo, você fez um monte de projeto para 2020, mas veio março, né? Eu digo março porque no mês de fevereiro ainda tinha muita coisa incerta, né? A doença apareceu lá na China, depois é que a gente vai descobrir que na realidade a situação lá começou a aparecer em outubro, mas não deram crédito para o cientista, aí é uma outra história, né? Mas na realidade isso veio à tona para o Brasil no final de fevereiro, começo de março. E isso mudou a história de muita gente, mudou a história da humanidade, né? Nós estamos fazendo parte de uma geração onde nós vamos poder contar uma história. Eu não sei que história é essa, mas nós vamos contar do antes e depois dessa pandemia. E eu espero que você que está me vendo nessa hora possa contar uma história extraordinária de superação após esta situação ser resolvida em nome de Jesus. Mas aí Deus tem as suas formas de se revelar à humanidade. E Deus se revela a Abraão.
Abraão tinha uma situação mais ou menos resolvida em Harã, mas aí Deus entra na história e fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai daí. Mas esse era o projeto de Abraão? Provavelmente não. Porque se o projeto de Abraão fosse sair, não precisava Deus falar com ele. Já estava tudo ok. Mas foi necessário Deus trazer Abraão para o projeto dele. Quem sabe nessa noite você está cheio de incerteza, mas Deus quer te trazer para uma certeza: venha para o projeto de Deus, porque a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E eu creio que os planos do Senhor para a sua vida não serão frustrados em nome de Jesus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e eu creio na palavra de Deus. Né? Então, por isso, é o que eu quero que você comece a compreender comigo. Deus, ele tira Abraão de uma certeza e traz para o campo da incerteza. E é exatamente isso que está acontecendo comigo e com você hoje. Estamos cheios de incertezas, mas a nossa incerteza passa a ser certeza quando confiamos na voz de Deus. Aí é que está o segredo, né? Eu estou falando aqui, mas eu não sei o meu dia de amanhã. Mas o meu dia de amanhã, o meu amanhã e o seu amanhã pertence ao Senhor, né? Hoje eu acordei e você acordou, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, aleluias, elas se renovam a cada manhã. É de manhã que elas se renovam. Olha só que coisa boa. Você acordou hoje pela misericórdia de Deus. Você não acordou porque você é bom, porque você tem saúde, porque você é inteligente, porque você é isso, você é aquilo, porque você projetou o dia de hoje e o dia de hoje está exatamente do jeito que você projetou. Não. Você só acordou porque Deus teve misericórdia de você. Acredite você ou não. Você só acordou porque Deus teve misericórdia de você. Tá bom? Então, Deus, ele está nos trazendo essa situação para que a gente confie mais nele. Porque, pensa comigo, está difícil confiar nos governantes. Está difícil confiar nas autoridades, muito embora a Bíblia nos oriente a respeitar e obedecer. Bíblia, tá? Mas confiança é uma outra história. Está difícil. Então, imagino eu que a providência, ela vem de Deus. Ela pode até vir através dos governantes, porque eles é que estão governando, mas essa providência vem do Senhor, porque é uma situação que ninguém esperava, é uma situação que ninguém estava preparado, é uma situação totalmente fora do normal. É aí onde entra aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Porque essa situação está totalmente fora da nossa normalidade. A gente não imaginava isso, não pensava nisso. E a gente tinha projetado outras coisas, como já falei aqui. Mas de repente, Deus entra no rumo da história. Como vai ser o amanhã, eu não sei, mas aí é onde está o texto. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do teu normal. A gente já fez isso. A gente já está fora do nosso normal. A gente já está dentro de casa. E continua sendo a minha orientação como pastor, tá? Aí vai de quem ouve e quem não ouve, tá? A minha orientação como pastor, você que pode, permaneça em casa e só saia para fazer algo de extrema necessidade, né? É o que eu estou falando e é o que eu estou fazendo. Eu só saio quando tenho necessidade de sair, tá? Porque essa é a orientação para o mundo inteiro. Os cientistas, os especialistas, né? Os doutores que estudaram muito mais do que eu estão recomendando isso. Quem sou eu para contra-argumentá-los?
não é verdade? É claro, queridos, que eu tenho ciência de pessoas que, por conta do seu tipo de trabalho, não tem como trabalhar, e por não ter como trabalhar, estão sem a sua fonte de renda, e por estar sem fonte de renda, estão começando a não ter alimentos, e quando não se tem alimento, tem fome, e quando se tem fome, entra o desespero. E aí é que como nós, como sociedade organizada, precisamos nos auxiliar, precisamos nos ajudar neste momento. Os que têm mais um pouco, ajudar os que têm menos. É aí onde vamos ver que tipo de ser humano nós somos. Porque, inclusive, sobre isso, tem aqui nesse texto também. Porque o projeto, em princípio, Deus fala com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu ainda te mostrarei. Uma incerteza total. Deus não falou com Abraão para onde ele iria, só disse: sai. Exatamente o que está acontecendo conosco. Deus ainda não falou de que forma ele vai dar essa solução, mas é uma coisa que eu tenho ouvido ecoando nos quatro cantos da terra para aqueles que creem na soberania de Deus, para aqueles que creem que Deus é poderoso, que o Senhor está no controle e que ele já tem a saída, ele já tem o escape. Eu creio piamente nisso. Como vai vir essa saída, como vai vir esse escape, eu não sei. Ele ainda vai nos mostrar. Da mesma forma que ele mostrou essa terra depois para Abraão, essa saída, esse escape, ele vai dar para cada um de nós de forma individual algumas coisas e de forma coletiva outras coisas. E aí onde entra a questão da ajuda? Ele observa um sobrinho que estava solitário, um sobrinho que não tinha a ver com o projeto dele. Mas aí entra o coração de tio, entra o coração família, entra o coração humano de Abraão. Não, meu sobrinho, vem comigo. Você entra comigo. Você vai comigo nesse projeto. No meio do caminho dessa história a gente vai ver que eles acabam se separando, né? Ló vai para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para o outro lado, cada um para o seu lado. Mas Abraão viu que ele tinha condições de ajudar o seu sobrinho, ele trouxe o seu sobrinho. Você tem condições de ajudar hoje? Ajude. Poxa, eu tenho visto inúmeras igrejas arrecadando alimentos e doando alimentos, glórias a Deus por isso, né? No domingo passado eu estive na igreja e esse domingo vou estar novamente lá na igreja pela manhã, né? E tive o privilégio de arrecadar alimentos. Eu estava sozinho lá na igreja, tá? Não levei equipe, né? Não levei obreiros, né? Eu fiquei lá recebendo as pessoas, né? E algumas pessoas me procuraram. Eu pude dar assistência a algumas famílias que nos procuraram, né? E pude ali ajudar, né? Não era muito, mas com o pouco que nós tínhamos eu pude ajudar, né? E dias anteriores pude ir levar alimentos para algumas famílias que estavam necessitadas. Não estou falando isso por nenhum outro motivo a não ser dar uma satisfação à sociedade. Porque a igreja, ela tem esse papel social de ajudar. E é para isso que elas estão, pelo menos algumas, abertas nesse momento. Não está aberto para culto, não está aberto para nos aglomerarmos para cultuar ao Senhor, mas a igreja, ela tem esse papel social de receber uma pessoa para oração, para aconselhamento, de receber donativos,
né? Algumas pessoas contribuem com alimentos, outras pessoas contribuem com dinheiro, levando os seus dízimos, levando as suas ofertas, para que com esses recursos nós possamos ajudar outras famílias e dividir esses recursos, né? De alguma forma a gente pode ajudar. Então, queridos, o sentimento cristão, o sentimento altruísta nos faz agir dessa forma, nesse momento de incertezas. Então, é onde eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus nessa hora, ouvir a voz de Deus. As notícias ruins, elas só nos levarão ao desespero, tá? Saiba separar as coisas. É importante termos a informação, sim. É necessário termos a informação. É através da informação, é através das redes sociais, através da televisão, que a gente recebe essa gama de informações a respeito das situações, né? A gente sabe a respeito do álcool gel, todo mundo já virou especialista no vírus, né? Todo mundo já sabe como é o vírus, né? Então a gente sabe da importância da higiene das mãos, a gente sabe da importância da prevenção, a gente sabe da importância do isolamento social, a gente sabe de tudo isso e graças a Deus tem surtido efeito, os números estão aí para nos dar um norte científico do quanto tem sido eficaz esse isolamento social para aqueles que podem, tá? Então, queridos, ao invés de ficar o dia inteiro, notícia ruim, não estou falando de informação, estou falando de notícia ruim, tá? Informação é uma coisa, notícia ruim é outra, né? Ah, morreu não sei quantos mil, lá não sei aonde e tal, né? É necessário sabermos a informação, mas isso não pode nos causar desespero, porque a voz maior no nosso ouvido, no nosso coração, precisa ser a do Senhor. E que voz é essa? Tá tudo ruim à tua volta, mas eu continuo contigo. Aleluias. Tá tudo complicado à tua volta, mas eu continuo contigo. Não medita no tão conhecido, no tão famoso Salmo 91. Aquilo está escrito, esse versículo, os versículos do Salmo 91 estão escritos só de enfeite? Ou é para aquele que acredita? Eu acredito, né? Que 10.000, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é para quem acredita, isso é para quem confia. O livramento ele vem do Senhor, né? Mas o versículo 1 ele deixa bem claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É para quem o reconhece como Senhor e Salvador. É para quem o reconhece como Deus de sua vida, como Senhor de sua vida. Não é? Não é para pessoas que confiam circunstancialmente. As circunstâncias Deus permite para que nos aproximemos ainda mais dele. Mas nos aproximar e ficar subordinado a ele. Não é, tá tudo ruim, eu sirvo. O negócio ficou estranho, eu saio. Tá tudo ruim, né? E ficar nesse vai e vem com o Senhor, isso é muito perigoso. Então, queridos, aproveite esse momento e se firme em Deus. Ah, pastor, mas eu estou fraco, eu não consigo. Aproveita. No final eu quero estar orando por você também, né? No final eu quero estar orando por você que nesse momento de repente se desviou dos caminhos do Senhor, ou que o Senhor permitiu estar vendo esse vídeo aí agora e você, por algum motivo, nunca entrou numa igreja evangélica, nunca reconheceu o Senhor como único Senhor e Salvador. Essa é a hora. Eu estarei orando aqui e eu creio que o Senhor pode estar agindo na tua vida enquanto você está aí. Basta que você, aleluia, se entregue com sinceridade ao Senhor, que você abra o teu coração com sinceridade para o Senhor. Amém? E o Senhor vai entrar na tua história, vai mudar a tua história, como mudou a história de Abraão. Ele tinha a incerteza do momento, como nós temos, mas a certeza dele era Deus.
É isso que eu quero que você grave no teu coração. A tua certeza é Deus. A tua certeza é Deus. Num mundo de incerteza, a tua certeza é Deus. Eu estou sem emprego, estou sem trabalho, estou sem dinheiro, meu alimento está acabando. A tua certeza é Deus. Eu sei que não é fácil, tá? Pastor, é porque o senhor não sabe da minha situação. Eu sei que não é fácil, mas nessa hora, a única certeza que você pode se agarrar é Deus. E aí a palavra do Senhor vai nos orientando algo mais. Eu já quero partir para a conclusão, tá? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Está falando aqui de futuro. Está falando de futuro. É isso que eu quero que você compreenda. Deus, Ele já sabe o teu amanhã. Ele já conhece o teu amanhã. É por isso que eu digo, vale a pena mergulhar, aleluias, nessa certeza que é Deus. Aqui ele não está falando para um cara bonzinho, maravilhoso, né, extraordinário, não. Ele já sabia quem Abraão se tornaria, né? E aqui deixa muito claro, aleluias, e tu serás uma bênção. Mas qual era a condicional? Sai da tua terra primeiro. Vai para a terra que eu vou te mostrar primeiro. E se você fizer do jeito que eu estou falando, você vai ser uma bênção. Essa é a questão, tá? É isso que eu quero que você compreenda nessa noite. As incertezas à nossa volta, elas se transformam em certezas quando nós confiamos em Deus. Aí eu quero finalizar, quero ser muito breve nessa noite. Eu quero me dedicar mais à oração pela tua vida. Aleluias. Isso se deu quando Abraão tinha 75 anos de idade. E o texto deixa claro, se você for meditar depois aí, que a mulher dele era estéril. Sara, a mulher dele, era estéril. Antes de ser mudado o seu nome, o nome dela era Sarai. Depois que mudou para Sara, né? E ela era estéril. E olha só que interessante, né? Mais uma incerteza que se tornou certeza quando Abraão acreditou no Senhor. Porque ele poderia ter questionado como é que eu vou ser pai de uma grande nação, porque esse era o significado do nome dele. Como você vai fazer de mim uma grande nação se nem filho eu posso ter, né? Se nem filho eu posso ter. Olha só, né? Como você vai me engrandecer se eu não posso nem ter filho? E isso para a sociedade daquela época, para o contexto social daquela época, para o contexto cultural daquela época, não ter filho era considerado maldição. Não ter filho era considerado uma desonra. Não ter filho era considerado ser uma família totalmente fora dos padrões daquela época. Então, Abraão, ele tinha tudo para não acreditar em Deus. Ele tinha inúmeras incertezas. Sabe qual era a certeza dele? Ir para Ur dos Caldeus, onde a família dele estava estabelecida, onde a família dele estava ali, né, tinha tudo para dar certo, humanamente falando, mas ele preferiu confiar na voz de Deus que ele ouviu. Aí, uma outra coisa que eu preciso que você compreenda: o fato de você estar ouvindo a voz de Deus hoje não significa que tudo vai se resolver amanhã na sua vida, tá? Quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. E ele foi ter um filho com 100 anos. Com 100 anos, 25 anos depois. Que isso, pastor? Quer dizer que o senhor está querendo dizer que essa situação vai resolver só daqui a 25 anos? Não, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que o tempo, ele é muito relativo para Deus. O tempo é muito relativo para Deus. A Bíblia vai nos dizer que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. Isso aí não faz diferença para Deus. É assim, ó. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, né, será como um piscar de olhos.
né? O soar da trombeta será algo instantâneo. E de repente, né? De repente, né? A humanidade vai ser elevada aos céus. A Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, no piscar de olhos. Então o tempo, ele é relativo para Deus, ele está no controle de Deus. A terra, né, foi construído pelo agir de Deus assim, né, num piscar de olhos. Deus falou, haja, e as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a se formar. Então, queridos, o tempo de Deus, Deus tem poder para resolver toda essa situação no piscar de olhos. Mas na realidade, o que o Senhor quer é tratar de nós e em nós, né? Ele quer tratar de nós. Então reflita sobre sua família. Deus tem um projeto lindo para a tua família. Não desiste da tua família, não. Não desiste do teu casamento, não. Não desiste dos teus filhos, não. Deus tem um projeto lindo para a tua família, mas basta ouvir a voz de Deus. Esse momento de desespero não é hora de tomar atitudes precipitadas. Não é hora de fazer de qualquer jeito. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Permita que essa voz entre no teu coração. Permita que essa voz que está dizendo no teu coração aí, bata muito forte no teu coração, dizendo: Deus tem a solução, Deus tem a saída, Deus tem o escape, Deus tem o remédio, Deus já tem tudo preparado, basta você confiar. Aí você sabe o que aconteceu? Abraão tem toda uma trajetória. Ele tropeçou no caminho, tá? Ele mentiu no caminho, ele fez coisa errada no caminho, tá? Né? Sara fez Abraão se deitar com a sua própria serva, e desse relacionamento nasceu Ismael. Não era vontade de Deus, né? Aí é uma outra história, uma outra pregação, né? Mas o que aconteceu? Ele errou, Abraão errou, tá? Assim como eu e você erramos. E isso eu acho extraordinário na Bíblia. Deus não esconde erro de ninguém. Grandes homens e mulheres da Bíblia também erraram, tá? Também erraram, tá? Mas aí o que acontece? Ao longo desse percurso, até chegar na idade de 100 anos, né, teve idas e vindas, mas ele confiou na voz do Senhor. E aí, aos 100 anos, nasceu Isaac, o filho da promessa, né, o sorriso, a provisão de Deus. E aí que eu quero dizer para você, eu quero concluir, queridos. Eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é depois da manhã, semana que vem, mas uma coisa eu sei. Deus tem um grande projeto para a tua família. Deus tem um grande projeto para a tua casa. E esse projeto realizar-se-á em nome de Jesus. Esse projeto vai acontecer. Esse projeto, porque eu vou repetir o versículo que eu mencionei anteriormente. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E aí o Senhor me faz lembrar um outro versículo aqui agora. Porque eu preciso ficar aqui suscetível à voz de Deus. Tem muitas pessoas me assistindo e me ouvindo aqui agora. Eu não estou vendo você, você até está me vendo. Eu não estou vendo você, tá? Mas Deus está. E Deus não está vendo só o teu rosto, Deus está vendo o teu coração. Amém. E aí, baseado nisso, né? Para você que está questionando, para você que está questionando, a Bíblia vai dizer o seguinte: existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Não existe. A Bíblia vai dizer: tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Amém? A Bíblia vai nos relatar de grandes histórias verídicas e outras por parábolas onde Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Mas em todas essas histórias, Deus tem grandes ensinamentos e nos mostram sempre o quanto Ele está no controle.